Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos dar início aqui a uma nova série de videoaulas de biologia, cujo tema é corpo humano. Então, você aí que é meu aluno do CIEP 379 Raul Seixas, você aí que é meu aluno do Colégio Estadual Jornalista Rodolfo Fernandes, fique ligado, porque eu vou estar postando estas videoaulas no meu canal Professora Sara Gonçalves e na plataforma do Estado, onde vocês estão assistindo aulas online, ok? Então, a nossa primeira videoaula, né, dessa série Corpo Humano tem essa temática aqui, ó, sistema digestivo. Então, vamos conversar hoje um pouquinho sobre sistema digestivo, tá? O sistema digestivo é aquele responsável pelo processo de digestão no nosso organismo. O processo de digestão nada mais é do que a quebra do alimento para que este possa ser absorvido pelo intestino delgado e depois transportado pela corrente sanguínea para as diversas células do nosso organismo. Então, falando de uma maneira mais formal, eu diria para vocês que o sistema digestivo é o sistema responsável pela digestão, ou seja, pela quebra e absorção dos alimentos, facilitando a nutrição do indivíduo. Aqui eu coloco para vocês, né, os órgãos, as glândulas anexas que compõem o sistema digestivo, tá? Então, primeiro vamos ver aqui, ó, né, esses órgãos que estão aqui, ó, marcados, né, pela cor preta, né, estão aqui destacados na cor preta. Então, nós temos aqui a boca, temos aqui a faringe, temos aqui o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e o reto. Então, iniciamos na boca, terminamos no reto, né? E anexo, tá vendo? A esse tubo digestivo aqui, nós temos as glândulas anexas, né? Então, tá aqui, temos as glândulas salivares, tá? Temos o fígado, né? A vesícula biliar que está ligada ao fígado aqui, e o pâncreas, tá? Então, glândulas salivares, fígado e pâncreas são as glândulas anexas, né, ao tubo, ao sistema digestivo, ok? Então, vamos dar continuidade aqui. E aí vamos conversar um pouco sobre isso aqui, ó. Digestão física e digestão química. Então, existem dois tipos de digestão aí no nosso organismo, né? A digestão física e a digestão química. A digestão física, né, é aquela que está relacionada com a fragmentação, com a quebra do alimento através de ações mecânicas. Então, por exemplo, quando você pega um pão lá, corta, né, mastiga o pão, mastiga o bife, né? Você está cortando, rasgando, né? Isso aí é um exemplo de ação mecânica, né? De fragmentação, de digestão do alimento, tá? Então, é um exemplo de digestão física. E digestão química? Digestão química é aquela em que a quebra do alimento está relacionada com o quê? Com reações químicas, tá? Então, quando você está comendo, por exemplo, o pão, a sua boca libera saliva. Nessa saliva existe lá uma enzima chamada amilase salivar, que quebra, né, as moléculas de amido, que vai quebrando aquele pão ali, né? Vai fragmentando aquele alimento. Então, isso é um exemplo de digestão química. Então, digestão física está relacionada com ações mecânicas de fragmentação e a digestão química está relacionada com ações químicas, com reações químicas que promovem a fragmentação do alimento, ok? Seguindo, então voltando aqui, mostrando para vocês novamente, né, os órgãos, as glândulas anexas, né, do sistema digestivo. Vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre a boca. Então, a boca, né, é essa parte aqui inicial, né, onde o alimento passa, né? E aqui nessa boca, o alimento, ele é mastigado, ele é umedecido, ok? Então, ele é mastigado pelos dentes, umedecido pelas glândulas salivares, pela língua, né? E
e depois vai ser deglutido, né? Bom, aqui eu mostro para vocês os dentes que fazem parte da boca, né? Os dentes, eles são extremamente importantes para esse processo inicial de digestão física, porque os dentes, eles vão cortar, rasgar e triturar, né? E cada dente da nossa boca tem uma função específica, né? Então, por exemplo, os incisivos estão relacionados com o corte, os caninos com rasgar e os pré-molares, os molares com triturar, ok? Então, os dentes têm funções variadas no nosso organismo, né? E tem essa função muito importante de ajudar na digestão física inicial dos alimentos, tá? Então, assim, é muito importante, já que os dentes são tão importantes nesse processo inicial de digestão física dos alimentos, é muito importante nós falarmos sobre doenças, né, que estão relacionadas aí com os dentes. Então, por exemplo, a cárie, né, e o tártaro, que são doenças causadas aí por bactérias no nosso dente. Então, é muito importante vocês cuidarem dos dentes. Ou seja, tá sempre escovando os dentes após as refeições, tá? Passar o fio dental é muito importante, tá? Eu, por exemplo, escovo meus dentes 4 vezes ao dia, tá? 4 vezes ao dia. Uma assim que eu acordo, né? Porque quando a gente dorme, a boca fica fechada durante muito tempo e as bactérias começam a se proliferar. Então, é bom escovar assim que acorda. Após o café da manhã, eu também escovo, tá? Então, escovo, como eu disse, assim que eu acordo, após o café da manhã, após o almoço e após o jantar. Então, 4 vezes ao dia. Sempre passo o fio dental e pelo menos uma vez na semana eu passo um flúor, tá? E estou sempre visitando o dentista a cada 6 meses, tá? Para fazer limpeza, essas coisas. Então, vocês precisam cuidar bem dos dentes de vocês, ok? Porque os dentes fazem parte da boca e esses dentes irão atuar nesse processo inicial de digestão física, tá? Então, é muito importante, pessoal. Bom, a língua também é muito importante, está na sua boca. A língua tem toda uma estrutura anatômica aqui, né? E a língua ela é muito importante porque ela ajuda a umedecer os alimentos e ajuda a deglutir, ok? É muito importante nós termos também higiene com a nossa língua, né? Existem doenças na língua, aftas, né, que podem dar na língua e na mucosa bucal de maneira geral, né? E até mesmo câncer, né? Câncer de boca às vezes pode aparecer na língua, tá? Então nós devemos também escovar a nossa língua, tá certo? Tirar, né, a sujeira da nossa língua. Devemos estar atentos, né, às características da nossa língua, que a língua também reflete muito a nossa saúde e a língua ela vai ajudar no processo digestivo aí, tanto no processo de digestão física como até da química também, já que ela ajuda a umedecer o alimento, tá? Então, tomem cuidado, cuidem sempre da boca de vocês, né? Mantenham a higiene. Fumo, né? Fumo é muito ruim, por exemplo, para a língua, né? Pode gerar doenças na língua. O cigarro, ele está diretamente em contato aí, quem fuma, com os lábios, com os dentes e com a língua, né? Pode trazer doenças para a língua. Ok? Bom, continuando aqui, novamente os órgãos, né? Aqui, as glândulas do sistema digestivo, mas vamos focar aqui agora na faringe. Então, o alimento sai da boca e vai para a faringe, tá? A faringe é um tubo músculo-membranoso longo de 12 a 14 centímetros de comprimento, moldado tal como um cone invertido. Então, tá aqui, né? A faringe ela é dividida em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe, né? Mas é claro que eu não vou ficar pedindo aqui para alunos de ensino médio ficar memorizando isso, tá? O que é importante nós sabermos aqui da faringe, né? Que a faringe ela é um órgão, né? É uma parte, vamos dizer assim, do sistema digestivo, mas também
faz parte do sistema respiratório. Então, a faringe, ela participa aí desses dois sistemas, do sistema digestivo e do sistema respiratório, tá ok? Então, é importante vocês saberem disso. E o que acontece, né? Por ela fazer parte de dois sistemas, tá? A natureza teve que criar aí, né, uma estratégia para que o alimento que nós engolimos, deglutimos, né, não passe para o sistema respiratório. Então, olha só, quando você engole o alimento, né, ele, né, pelo caminho aqui, ele pode entrar aqui pelo sistema respiratório, pela entrada da traqueia, né, ou ele pode ir para o esôfago. O que a natureza fez? Criou que a epiglote, tá? A epiglote. Então, quando o alimento passa, né, a epiglote ela fecha, ou seja, ela fecha a entrada aqui para a traqueia e o alimento passa direto para o esôfago, tá? Então, a atuação da epiglote, né, dessa válvula aqui, é muito importante, tá? Então, olha aqui, ó, essa imagem fala mais do que 1000 palavras. Então, olha aqui, o alimento é esse bolo aqui verde, tá aqui na boca, tá vendo? O alimento, né, ao passar pela faringe, tá vendo? Ao passar pela faringe, faz com que a epiglote aqui feche, né? A epiglote fecha, o alimento passa então e chega ao esôfago, tá? Então, olha só, a epiglote precisa ser fechada. Quando tem problema na epiglote, o que acontece? O alimento pode cair aqui, tá? Pode cair aqui nessa entrada da traqueia, né? E aí a pessoa engasga, tá ok? A pessoa engasga. Então, temos que prestar atenção nisso. Por isso que quando a gente come rápido e respira, a gente engasga. Por quê? Porque não deu tempo da epiglote fechar e aí esse alimento provavelmente vai cair, vai misturar aqui com essa parte inicial do sistema respiratório com a traqueia. Então, tá aqui, alimento passando pela faringe, né? A epiglote fechando e o alimento seguindo para o esôfago. Tá ok? Bom, vamos lá. Então, continuando. Agora, o alimento passou pela boca, passou pela faringe e chegou ao esôfago. Tá aqui, ó. O esôfago é um tubo musculoso que se estende da faringe até o estômago, apresentando um tamanho aproximado de 25 centímetros. Tá ok? Então, tá aqui o esôfago e aqui o estômago, tá vendo? Então, esôfago e, né, o estômago aqui. Essa imagem tá bem bonita, bem didática, ok? Bom, no esôfago, o alimento sofre algumas compressões, né? Essas compressões nós chamamos de movimentos peristálticos. Movimentos peristálticos são movimentos involuntários, né, que não dependem da nossa vontade para acontecer, tá? E esses movimentos ocorrem em alguns órgãos, como, por exemplo, no esôfago. Então, quando você engole o alimento, né? Então, ele passou pela boca, pela faringe, chega ao esôfago, e esse esôfago vai contraindo através dos movimentos peristálticos, através de uma musculatura lisa, né? Vai empurrando esse alimento até ele chegar no estômago, tá? Uma das principais provas de que o movimento peristáltico existe, de que esse movimento no esôfago existe, é a seguinte, né? Quando você dá uma comida, dá alguma coisa para uma pessoa de cabeça para baixo comer. A lógica seria esse alimento cair, né? Seguir a força da gravidade e não conseguir chegar ao estômago. Mas não é isso que acontece. Quando você dá o alimento para a pessoa, o movimento peristáltico atua e esse alimento consegue chegar até o estômago, mesmo com a pessoa estando de cabeça para baixo, tá? Bom, muitas vezes, em algumas pessoas, vamos dizer assim, melhor, né? Existe um probleminha aqui, tá? No esfíncter inferior aqui do esôfago, tá vendo? E aí,
o alimento, né, que chega até o estômago e recebe o suco gástrico, recebe todo o ácido do estômago, né, esse alimento pode retornar, o que nós chamamos de refluxo. E aí isso pode gerar uma doença chamada esofagite, que é uma inflamação do esôfago, tá? Por quê? Porque o alimento chega aqui no estômago, recebe suco gástrico, ácido, e retorna para o esôfago. E aí isso causa uma queimação, uma inflamação nesse esôfago. Isso acontece devido à incontinência do esfíncter inferior do esôfago, tá? Então, achei legal mostrar isso aqui para vocês. Continuando aqui, mostrando todos os órgãos. Então, o alimento passou pela boca, pela faringe, pelo esôfago e chegou ao estômago. Vamos falar aqui do estômago. Tá aqui. O estômago é uma dilatação do tubo digestivo em forma de bolsa, localizado no lado esquerdo do abdômen. É um órgão com várias glândulas que secretam suco gástrico. Dentro dele ocorre a digestão inicial das proteínas. Seu volume pode variar de 50 a 1.500 ml, porém pode chegar a 4.000 ml. Então, tá aqui o estômago, tá? Aqui uma imagem do estômago aberto, né? No interior desse estômago, nós temos aí a mucosa gástrica e existem ali células secretoras, né? Essas células liberam o que nós chamamos de suco gástrico, né? O suco gástrico tem ali diversos ácidos, tá? Como, por exemplo, o ácido clorídrico, enfim. E esse ácido, né? Ele, não só esse ácido, outros também, esses ácidos do suco gástrico, né, vão atuar na digestão das proteínas, tá ok? Então, quando você come um bife, ele passa por todo um processo de digestão mecânica inicial, quando passa pela boca, né, quando passa pela faringe, pelo esôfago, mas ele só vai passar, por um processo de digestão química quando chega lá no estômago, tá? Porque o bife, ele é rico ali em proteína e as proteínas começam a ser quebradas, digeridas no estômago. Por isso que quando a gente come carne, essas coisas, né? Geralmente a pessoa se sente pesada, né? Enfim, e por isso que dizem também que os alimentos ricos em proteína nos sacia mais. Por quê? Porque a digestão só vai acontecer, no caso a digestão química, né? A física acontece desde a boca, mas a digestão química das proteínas só ocorre no estômago. Então, por isso que quando a gente come comidas ricas em proteínas, nós temos uma saciedade melhor, né? Enfim. Então tá aqui. Então o alimento chega no estômago, vai receber suco gástrico, né? E quando recebe esse suco gástrico, esse alimento passa a ser chamado de quimo, né? Quimo. Então, quando passou pela boca, pela faringe, pelo esôfago, era um bolo alimentar. Quando chega aqui nesse estômago, passa a ser o quê? Quimo. Tá certo? Quimo. Recebe suco gástrico, passa a ser quimo. Ok? Bom, então vamos continuar aqui. Existem algumas doenças, né? Que são bem conhecidas aí, né? E que aparecem no estômago, como, por exemplo, a gastrite, né? O câncer, a úlcera, tá certo? Então, tá aqui. Essas doenças geralmente são causadas por algumas bactérias, né? Ou por uma alimentação inadequada, ou pelo uso contínuo de determinados medicamentos, enfim, tá? Então, a gastrite é uma inflamação aí nesse estômago, né? Feridas que podem se transformar em úlceras quando, né, você vê ali uma coisa mais, uma ferida mais profunda, né? E temos também o câncer, que é uma proliferação descontrolada de células no estômago, tá ok? Então tá aqui. Bom, vamos continuar. Agora vamos falar sobre o intestino delgado. Então o alimento passou pela boca, pela faringe, pelo esôfago, pelo estômago e chega ao intestino delgado, tá ok? Então, temos aqui o intestino delgado, né? Aqui a porção inicial do intestino delgado, que nós chamamos de duodeno, tá?
Nessa porção inicial aqui do intestino delgado, né, o alimento, vamos dizer assim, né, aquele quimo do estômago e que passou para o intestino, recebe aí o suco pancreático, né, que é o suco, né, produzido aí pelo pâncreas, e recebe a bile, que é produzida pelo fígado, tá? A bile e o suco pancreáticos estão relacionados aí com a digestão de gordura, né? De alimentos mais gordurosos, enfim, nós vamos falar com mais detalhes sobre isso mais à frente, enfim. Então tá aqui, ó, logo no início do intestino delgado, no duodeno, ocorre a liberação de suco pancreático e da bile, ok? E mais à frente, tá? Esse alimento, né? Esse quimo vai receber suco entérico e aí vai se transformar em quilo, tá ok? Bom, existem aí algumas doenças relacionadas com o fígado e com o pâncreas, né? Que são essas duas glândulas que liberam aí bile e suco pancreático no duodeno, né? E ajuda aí no processo digestivo, né? Uma dessas doenças é a diabetes, né? Quando o pâncreas começa a produzir aí um hormônio que nós chamamos de insulina em alta quantidade ou não produz, né? Existem dois tipos de diabetes aí. Então, se o pâncreas produz insulina em alta quantidade, exageradamente, é uma doença. E se ele produz abaixo do nível normal, também é uma doença e nós chamamos de diabetes, tá? E existe a hepatite, né? Que é uma inflamação aí no fígado, né? Que pode ser causada aí por determinados micro-organismos, né? Pode ser também causada devido ao excesso de consumo de álcool, né? Ou de medicações tóxicas, enfim, tá? Bom, voltando aqui ao intestino delgado, então essa aqui é uma parte do intestino delgado aberto. Repare que o intestino delgado aberto apresenta essas estruturas que nós chamamos de microvilosidades, tá? E essas microvilosidades têm aqui os vasos sanguíneos e, como eu disse para vocês, no intestino delgado, mais especificamente nessas microvilosidades, ocorre a absorção dos alimentos que foram quebrados, digeridos durante toda a passagem pelo tubo digestivo, né? E após a absorção, esses nutrientes, enfim, são carregados, né, pela corrente sanguínea e são levados para as diversas células, ok? Bom, vamos falar agora do intestino grosso. Então, está aqui o intestino grosso, tá? O intestino grosso, né, ele é dividido aqui em partes, né? Temos aqui o colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente, né, o colo sigmoide, e depois o reto aqui e o ânus, tá ok? Aqui no intestino grosso ocorre a absorção do excesso de água, né? E aqui ocorre a formação das fezes, tá? Agora, repare aqui, né, que nós temos o seco no intestino grosso e o apêndice. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar naquela coisa da apendicite, inflamação do apêndice, que o pessoal tem que operar. Então, muitas vezes essa inflamação ocorre devido ao acúmulo de fezes, de bactérias aqui, e aí a pessoa tem que operar, tá? Mas aqui, ó, o intestino grosso, ele é responsável pela formação das fezes. Então, tudo aquilo que não foi aproveitado pelo organismo, tá? Vai ser liberado aqui nas fezes, tá certo? E aqui, chegando o quilo, vai havendo a absorção de água, né? E depois as fezes são liberadas, tá? Aí, como eu disse para vocês, temos aqui, né, a apendicite como uma doença relacionada ao intestino grosso, né, inflamação da apêndice, aí tem que tirar, só tá ali para atrapalhar. No passado, esse apêndice aí servia para digerir, parece, sementes, já ouvi falar nisso, né, para digerir semente. Agora, hoje em dia, não serve para mais nada, ok?
Então, só serve para inflamar. E algumas pessoas aí também têm prisão de ventre, que também é uma doença relacionada aí com o intestino grosso, né? Enfim. E aí é bom que essa pessoa coma bastante comida com fibra, né? Para poder facilitar aí a digestão, enfim, tá? Bom, vamos voltar agora a falar da digestão química. Agora que vocês já têm na cabecinha de vocês todos os órgãos, né, as glândulas anexas, dá para a gente falar um pouquinho de digestão química. Então, por exemplo, o amido, né, o carboidrato, vamos dizer assim, os carboidratos, eles começam a ser digeridos quimicamente, vamos dizer assim, na boca, através da saliva, da pitialina, da amilase salivar, né? Depois chega ali, né, na porção inicial do intestino delgado, recebe suco pancreático, que também atua quebrando amido, né? E depois também recebe aí suco entérico, né? No intestino também, que vai quebrar também esse carboidrato, né? Que saiu de amido, passou a maltose, enfim, até chegar a glicose e depois ser absorvido pelo intestino delgado, ok? Então tá aqui. Digestão química das proteínas. As proteínas vão começar a ser quebradas no estômago, como eu disse para vocês, através do suco gástrico, tá? Tá aqui. Depois também, lá no intestino delgado, no início do intestino delgado, recebe suco pancreático, que tem tripsina, né? Uma enzima chamada tripsina que vai quebrar essa proteína. E depois recebe suco entérico, que tem eripsina, que também quebra a proteína. Então tá aqui, né? Aí essa proteína é quebrada em aminoácidos e, né, depois esses aminoácidos vão ser absorvidos. Se você está com dificuldade de saber o que é um aminoácido, o que é uma maltose, o que é um amido, assiste as nossas videoaulas de bioquímica, tá? No canal Professora Sara Gonçalves, tá? Bom, e aqui a digestão química dos lipídios. Então, os lipídios só vão começar a sofrer digestão química lá no intestino delgado, no início do intestino delgado. Então, vai receber suco pancreático, que tem lipase, né, que vai quebrar gordura, vai receber suco entérico, que também tem lipase, quebra gordura, vai passar ácido graxo e glicerol e vai ser absorvido depois também no intestino delgado, enfim, tá ok? Então tá aqui todo esse processo para vocês, né? Então reparem que o início do intestino delgado é muito importante, porque é ali, né, que os alimentos vão receber suco pancreático, né? Bile, né? E também suco entérico. Né? E repare que esses sucos atuam nos 3 principais nutrientes. Né? Atua na quebra do amido, na quebra dos carboidratos, na quebra das proteínas e na quebra dos lipídios. Ok? Bom, aqui resumindo tudo, novamente, agora vocês já entenderam tudo. Olha aqui, o alimento entra pela boca, passa pela faringe, né? Quando passa pela boca, recebe a amilase salivar da saliva, né? Enfim, então chegou na boca, passa pela faringe. Da faringe, passa pelo esôfago, né? Chega ao estômago. No estômago vai receber um suco gástrico, que vai quebrar aí as proteínas, né? Depois vai passar para o intestino delgado, né? No início do intestino delgado, os alimentos aí vão receber suco pancreático, bile, né? E suco entérico. E depois o alimento vai passar para o intestino grosso, né? E as fezes vão ser formadas, vão passar para o reto, né? E depois para o ânus, e aí, né, temos aí a liberação das fezes, tá? Quando o alimento passa pela boca, é umedecido pela saliva,
passa pela faringe e pelo esôfago, temos aí o bolo alimentar. Chegando ao estômago, recebendo suco gástrico, passamos a quimo. Chegando ao intestino delgado, recebendo suco pancreático, bile, suco entérico, vamos ter a formação do quilo, né? E depois é aquilo, das fezes, enfim, e essas fezes depois vão ser liberadas, ok? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Muito obrigada pela atenção de vocês e estudem. Tchauzinho!